Viajar. Viajar é bom, né? E viajar traz isso, a possibilidade de se viver 1001 histórias. Sair de casa já é uma grande aventura, e o movimento traz esse mundo novo e diferente, onde tudo passa a ser, no mínimo, interessante. A gente conhece lugares, culturas, pessoas diferentes, e daí a gente fotografa tudo, né? Cada pedacinho de experiência devidamente documentado. Captamos imagens e sons sem ter necessariamente uma história na cabeça. Planejar uma viagem já é difícil, então imagina o que é fazer um roteiro de toda a história que você trouxe dela. Porque voltamos para casa cheios de fotos, vídeos, lembrancinhas, souvenirs, peças separadas de um grande quebra-cabeça sem o menor sentido. E como organizar toda esta memória numa boa história? Sim, porque contar histórias pode ser natural para qualquer um, mas para as boas histórias mesmo, todo mundo precisa de uma ajudinha. Olá, eu sou a Karina Vilela e trabalho com montagem de audiovisual. Vou contar agora para você como surgiu essa ideia de um roteiro eficaz para contar boas histórias. Para reconhecermos uma história como tal, precisamos entender a sua estrutura básica, a estrutura básica da narrativa, de como é feito o roteiro. Existem muitas fórmulas que quem escreve roteiros pode estudar, mas talvez a melhor delas seja a de Joseph Campbell, autor do celebrado livro O Herói de Mil Faces. E quem foi Joseph Campbell? Campbell foi um renomado escritor e professor universitário norte-americano, famoso por seus estudos de mitologia e religião comparada. O Herói de Mil Faces, uma de suas obras mais importantes, foi publicado originalmente em 1949, onde ele desenvolveu o conceito do monomito, também conhecido como a jornada do herói. E o que seria esse monomito? O monomito é um conceito de jornada cíclica de vida presente em quase todos os mitos, onde histórias de muitas culturas seguem um ritual básico de separação, iniciação e retorno. Ao longo de sua obra, Campbell analisa diversas histórias e encontra nelas uma espécie de padrão comum às lendas, mitos e fábulas antigas. A personagem passa por transformações sequenciais até se tornar um herói. Esses são ingredientes muito importantes na composição de uma história. Por isso, a jornada do herói. Nas palavras de Campbell, o herói, vindo de um mundo cotidiano, se aventura numa região de prodígios sobrenaturais, ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva. O herói retorna da sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes. Segundo Campbell, essas são características que tornam uma história eficaz e elas têm sido consistentes, a despeito de religião, raça, época ou ancestralidade. Esse percurso padrão de aventura do herói de Campbell continha originalmente 17 etapas. Posteriormente, Christopher Vogler, roteirista hollywoodiano, criou um guia interno para os roteiristas dos estúdios Walt Disney, reduzindo-a para 12 etapas, o que depois foi transformado em um livro de sucesso chamado A Jornada do Escritor.
Pode ser que você não saiba, mas conhece essa estrutura muito bem, pois ela foi usada em roteiros de filmes que provavelmente você já assistiu, como a saga Guerra nas Estrelas, os filmes da Disney, além da trilogia Matrix, só para citar alguns. Time to fly. A grande maioria dos filmes usa essa estrutura narrativa. Muitas pessoas já dissecaram esse monomito em suas várias etapas. Mas e se essa jornada do herói de Campbell pudesse se tornar ainda mais simples? Foi o que fez o roteirista americano Daniel Harmon. Dan Harmon procurou uma forma mais simples e simétrica da estrutura de Campbell, criando o Story Circle, Círculo da História. Ele acredita que seu círculo é universal e funciona para qualquer história, em qualquer mídia. E para entendermos melhor a teoria por trás desse gráfico, vamos prestar atenção na sua forma básica, o círculo. Eis aqui um círculo dividido ao meio. A parte de cima representa o começo e o fim da jornada, e a parte de baixo representa o mundo que deve ser atravessado para que haja crescimento e transformação. Mas por que esse ritual contínuo de descida e retorno? Para Harmon, toda a história tem um equilíbrio, ou ritmo, e quando você toca nesse ritmo, ela ressoa. Vejamos as 3 dualidades que Dan Harmon apresenta para explicar melhor esse conceito. A primeira seria a vida e a morte. Vamos pensar na história da Terra, por exemplo. Existe vida, ela nasce, cresce, floresce, e então vem a morte e o corpo orgânico se decompõe, alimentando assim o solo e gerando uma nova vida, que por sua vez nasce, cresce, floresce, e assim é a história. Um ciclo contínuo de vida e morte se sustentando. Esse equilíbrio é fundamental para a vida continuar existindo. E assim como no ritmo da biologia, o mesmo se aplica ao ritmo da psicologia. Consciência e inconsciência. Imagine sua mente como uma casa, um sobrado. Nos andares de cima, em sua consciência, as coisas são bem iluminadas, organizadas e limpas regularmente. É um ambiente agradável e familiar, onde você passa a maior parte do seu tempo. Mas daí, lá embaixo, existe o porão, onde provavelmente você guarda os seus enfeites de Natal e tudo aquilo que não usa. E é nesse porão que, eventualmente, você tem que ir, embora seja um lugar escuro, cheio de velharias e muito, muito estranho. Chamamos esse porão da mente de inconsciente. São as coisas que você não pensa, não quer ou nem consegue pensar. E embora a estrutura desse porão sustente a parte de cima da casa, esse é um lugar primitivo e muito assustador. Mesmo assim, seu prazer, sua sanidade, até mesmo sua vida dependem dessas viagens ocasionais ao porão da sua mente, seja por meio de terapia, meditação, violência, confissão, sexo ou de uma boa história. Enquanto a saúde de um indivíduo depende da descida regular do seu ego ao inconsciente, a longevidade de uma sociedade depende de pessoas reais viajando para o desconhecido e retornando com ideias. Em sua forma mais dramática e revolucionária, essas pessoas são chamadas de heróis.
E a cada dia a sociedade é reabastecida por milhões dessas pessoas, mergulhando na escuridão e emergindo com algo novo ou esquecível. Marty, you made it! Yeah! Welcome to my latest experiment. This is the big one, the one I've been waiting for all my life. São cientistas, pintores, professores, bailarinos, padres, atletas, arquitetos, músicos. Sabemos agora que toda a vida, incluindo a mente humana e as comunidades que criamos, marcham nesse mesmo ritmo, muito específico. Por isso, uma história tem que conter certos elementos e uma certa ordem para que você possa reconhecê-la como tal. Segundo Harman, se sua história também segue esse ritmo, seja sua história um grande romance americano ou uma piada de peido, ela ressoará. Isso enviará o ego do seu público a uma breve viagem de ida e volta ao inconsciente. Seu público terá um gosto instintivo por isso e dirá: Agora vamos voltar ao Círculo do Dan? Ou melhor, aquela pizza de 8 pedaços? Tal como a jornada do herói, cada passo aqui será necessário para que essa história se complete. É mais ou menos assim. A personagem principal, o protagonista, que está ali confortável em seu mundinho, tem um desejo. Quer ou precisa fazer algo. Para obter o que ele deseja, ele parte em uma viagem real ou metafórica que o faz atravessar algum tipo de passagem para um mundo especial. Agora vem a fase da adaptação. Essa fase é necessária para que o protagonista chegue a um momento em que ele encontra o que estava precisando, mesmo que inconscientemente. Depois de ter se adaptado às novas circunstâncias, o protagonista passa por um novo tipo de provação, mas agora essa provação irá prepará-lo para o seu retorno ao seu mundo. Só que depois dessa aventura, ele retornará uma pessoa diferente. E se tudo der certo, uma pessoa ainda melhor. Vamos recapitular usando algumas palavras-chave? Então, o Círculo de História do Dan propõe que o protagonista, com um desejo, parta em busca do que precisa e encontre o que estava procurando. Prove que mereceu sua conquista para então retornar ao ponto de partida. Só que, diferente de quando partiu, uma pessoa transformada. Muito complicado? Vamos explicar um por um em profundidade. Já vimos que existe um padrão comum às lendas, mitos e fábulas antigas. Um ritmo comum às histórias que contamos e que, se seguirmos a sequência dos passos dessa jornada do herói, ao contá-las, estaremos nos conectando melhor com o nosso público. Mas vamos falar de cada um dos 8 passos. O ponto de partida é o mundo comum, onde conhecemos o nosso protagonista. Não precisa ser uma única pessoa. Pode ser um casal, uma família, um time, por exemplo. Então, antes de contar a sua história, pense em quem são os protagonistas. Quem vai fazer essa viagem? Esse protagonista é o nosso herói e pode ser você. E por que é importante mostrar o ponto de partida da nossa jornada? Porque exibir um mundo comum é necessário para que depois você consiga pontuar o contraste entre ele e o universo transformado. Sabe aquele antes e depois? É isso. A gente precisa fazer um contraste, criar um contraponto. It's beautiful. O segundo passo para contar uma boa história é pensar do que a nossa personagem precisa.
Nas histórias clássicas, todo protagonista deve ter um objetivo, uma meta. Esse objetivo é gerado através de um objeto de desejo, algo que o protagonista quer muito e chega a empreender uma jornada inteira para conquistar. I'm going to Italy, and then I'm going to David's Guru's ashram in India, and I'm going to end the year in Bali. That's what I'm going to do. O que ele quer? Ou no nosso caso, para onde ele quer ir? Ou seja, qual é o chamado para a aventura? Ele, ela ou você quer conhecer uma cidade nova? Visitar um amigo ou parente que mora em um outro país? Sair por aí sem rumo certo? Neste momento da história, precisa ficar claro qual é o desejo que move essa personagem. I'm trying to organize a prison break. We'd have to first get out of this bar, then the city, and then the country. Are you in or are you out? I'm in. Vale lembrar que o desejo é a camada superficial da história. You're probably just having a midlife crisis. Did you buy a Porsche yet? You know, I was thinking about buying a Porsche. Toda boa história apresenta uma camada mais profunda. Na natureza selvagem, o desejo do protagonista era se afastar de uma sociedade com a qual ele não concordava. Mas o que o protagonista descobre quando ele realiza esse desejo? Que a felicidade só é verdadeira quando compartilhada. Era isso que ele precisava aprender no final. Nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que a gente precisa. Is there anybody here? Guess not! Além do protagonista e seu desejo, você pode acrescentar um aprendizado, aquilo que o nosso herói descobre no final da sua jornada, e que, no fundo, era o que era necessário para ele aprender para voltar melhorado. Pontuar a diferença entre desejo e necessidade pode incrementar ainda mais a sua história. E não se esqueça, para todo objetivo só existem 3 possibilidades de final: sucesso, fracasso ou renúncia. Terceiro passo. Nós já sabemos quem é o nosso herói e o que ele pretende fazer. E agora? Necessidade nos leva atrás do que queremos. Se você está com fome, vai atrás de comida. Se você se sente mal, vai atrás de médico. Esse passo movimenta a história e é também o ponto da virada. Esse é o momento em que a nossa personagem inicia de fato a sua jornada e se desloca em direção ao desconhecido, seja de carro, ônibus, a pé ou de avião. Last year, I spent 322 days on the road. I flew 350,000 miles. The moon is 250. All the things you probably hate about traveling are warm reminders that I am home. Welcome back, Mr. Bingham. E essa nova jornada que se inicia é uma forma dele mergulhar em seu inconsciente e colocar a sua vida no lugar. Lembra daquela visita ao sótão? We gotta do this again. Mesmo sem saber, ele vai atrás do que ele precisa consertar na sua vida. Descansar se ele está cansado, aprender se ele não sabe fazer, ou conhecer algo que nem sabia que existia. Quantas vezes não nos surpreendemos com um lugar ou um evento grandioso que nos deixa sem palavras? É para essas surpresas que nos arriscamos a nos aventurar por aí. Não importa o quão grande ou pequena é a sua história. O que importa é o contraste entre esses 2 universos diferentes. Se é uma viagem de férias, você sai da sua casa deixando para trás a sua rotina e afazeres domésticos, para entrar nesse universo desconhecido, que é esse novo lugar que você escolheu visitar. É o ponto de partida, ou como eu já disse, o ponto da virada. E
já que estamos falando de uma sequência de passos inspirados na jornada do herói de um mitólogo, que tal usarmos de um mito para explicar melhor esse conceito? Provavelmente você já ouviu falar do terrível Minotauro e do jovem que o derrotou dentro de um labirinto, né? Esse jovem e famoso herói grego é Teseu, filho do rei de Atenas. Só que Teseu nasceu e cresceu longe do pai e só foi para Atenas na sua maior idade. Quando ele chegou lá em Atenas, ele ficou sabendo de uma história horrível, que 3 anos antes, o único filho de Minos, rei de Creta, havia sido morto durante os Jogos de Atenas. E o rei de Creta ficou furioso, exigindo que Atenas pagasse tributos a Creta. Mas não eram tributos quaisquer. Eles tinham que mandar 7 rapazes e 7 moças atenienses para as garras do Minotauro, um monstro com um corpo de homem e cabeça de touro que se alimentava de carne humana. O Minotauro vivia preso em um labirinto de onde ninguém conseguiria sair sem ajuda. Teseu ficou muito impressionado com essa injustiça e, como todo bom herói, ele se ofereceu como uma das vítimas para poder se aproximar do monstro e, quem sabe, derrotá-lo. Então, cheio de coragem, ele sobe no barco que sai de Atenas, cruzando o mar Mediterrâneo em direção à ilha de Creta. Está aí o nosso chamado para a aventura. É a vida de Teseu antes e depois dessa viagem para Creta. Pronto, agora nosso protagonista está em movimento e é nessa busca que as coisas ficam mais emocionantes. No nosso quarto passo, o protagonista está na sua busca por aquilo que ele precisa e vai ter que enfrentar alguns obstáculos para chegar onde ele quer. E também é nesse momento que, além dos nossos aliados, conhecemos os nossos perrengues. Seja no balcão do aeroporto, numa entrada de hotel, viajar sempre nos apresenta pequenos desafios e você pode usar esses episódios para incrementar a sua história. Segundo Campbell, essa seria a estrada das tentativas, porque não existe aventura sem algumas surpresas e esses obstáculos são necessários para apimentar a nossa jornada. O objetivo dentro dessa fase é simples. É mostrar que em uma série de erros existem os acertos. I forget about how beautiful Paris is. That's not so bad being a tourist. Não fosse por aquele caminho errado que você escolheu, talvez não tivesse conhecido o amor da sua vida. But if you want true love, then this is it. This is real life. It's not perfect, but it's real. And if you can't see it, then you're blind. All right, I give up. No caso do nosso herói Teseu, a sorte dele foi ter encontrado Ariadne. Assim que chegou em Creta, Teseu conheceu a princesa Ariadne, filha do rei de Creta. Ela logo se apaixona por ele e decide ajudá-lo a derrotar um Minotauro. Ela dá para ele uma espada e um novelo de lã. Com a espada, ele mata o Minotauro. E graças a esse fio que ele desenrola dentro do labirinto, ele consegue seguir para sair dele. Já ouviu a expressão fio de Ariadne? Então, vinculado ao símbolo do labirinto, ele é constantemente visto como a imagem com a qual se tece a teia que guia o homem na sua jornada interior e o ajuda a se desenredar dos caminhos labirínticos que percorre em sua busca do autoconhecimento. Outro mito interessante é o de Perseu e sua caçada à Medusa. Perseu era um filho da mortal Danae e do grande deus Zeus, rei do Olimpo. Zeus se apaixonou por ela e a engravidou na forma de uma chuva de ouro. Perseu cresceu forte e corajoso na ilha de Cério, mas quando sua mãe
se afligiu com as indesejadas investidas amorosas do rei Polidecto, o jovem aceitou o desafio que o rei lhe fez, o de lhe levar a cabeça da Medusa. A górgona Medusa era tão hedionda que quem a olhasse nos olhos se transformava em pedra. Perseu precisaria de ajuda dos deuses para vencê-la, e Zeus, seu pai, certificou-se de que essa assistência lhe fosse oferecida. Hades, o rei do mundo subterrâneo, emprestou-lhe um capacete que o tornava invisível. Hermes, o mensageiro divino, deu-lhe sandálias aladas. E Atena, deusa da sabedoria, deu-lhe uma espada e um escudo. E deu também uma dica, de que ele só olhasse para a terrível Medusa através do reflexo do seu escudo. Assim, Perseu decepou-lhe a cabeça sem olhar diretamente para o seu rosto medonho. Tanto Perseu quanto Teseu receberam ajudas inesperadas nessa estrada das tentativas. Então, recapitulando. Até agora, nós já vimos 4 passos. O primeiro foi determinar o protagonista, o segundo, o desejo do protagonista, o terceiro, um movimento do protagonista para onde ele quer ir, ou o chamado para a aventura, e o quarto, são os caminhos tortuosos que ele tem que percorrer para chegar ao seu objetivo, a também conhecida Estrada das Tentativas. Chegamos ao 5º passo. Esse é o momento em que nosso herói encontra o que veio buscar e descobre algo ainda mais importante. A Estrada das Tentativas preparou o protagonista para esse passo. Nesse momento, ele encontra o que ele estava procurando, mesmo se não for exatamente o que ele sabia que estava procurando. Hemingway? You like my book? Liked? I loved all your work. Encontrar o que era necessário o faz abrir os olhos sobre algo ainda mais profundo dentro dele. Se você olhar para o círculo, verá que este passo está bem no centro da parte inferior. Imagine que seu protagonista começou no topo, passou por um monte de aventuras para chegar até aqui. Esse é o local para onde a força gravitacional puxou sua personagem. E por um breve período de tempo, nos sentimos realizados. É um momento para as grandes revelações. Quando você vibrou com aquele pôr do sol, gritou naquela cachoeira, ou então finalmente conheceu aquela praia na Tailândia. Ou quem sabe encontrou alguém especial. So let's go. Com um ponto de virada ou não, esse é um momento de passagem. Tudo o que vier depois desse ponto terá uma outra direção. Como a gente viu no círculo da história, o protagonista precisa encontrar aquilo que veio buscar e iniciar a sua jornada de volta. Pode ser algo super bom ou não, não importa. Oh my God. What have I done? Pode ser uma decisão de vida, um novo destino, ou só um momento de constatação de que ele precisava demais desse descanso. Esse é o momento de encontro do nosso protagonista, seja com aquilo que ele deseja ou com ele mesmo. Se sua viagem era conhecer algum castelo ou as pirâmides, agora é a hora de mostrar as melhores imagens. Bom, seguimos para o 6º passo.
E como se espera de um modelo circular, vai acontecer muita simetria. O que desceu vai subir, e a jornada de subida terá muitas referências à jornada de descida. Existe uma enorme consequência após o personagem decidir voltar ao mundo de onde ele partiu. Na verdade, em um bom filme de ação, essa é a hora em que o protagonista leva muita porrada. Still alive, baby? Metafórica ou literalmente. Ele tem que provar que merece ser chamado de herói. Come on, sweetheart. Come to daddy. Who's your daddy now? Em uma história de amor, por exemplo, esse é o momento em que o casal tem uma briga e se separa. Depois vem a lavação de roupa suja, a raiva, a tristeza, até que finalmente um percebe que não há nada mais importante que o outro. E assim conquista o verdadeiro significado do amor. E quando você se dá conta de que existem coisas maiores do que você, mais importantes do que você ganha controle total do seu destino. Na primeira metade do círculo, o protagonista estava reagindo às forças do universo, se adaptando, mudando, buscando. Agora, ele se torna parte do universo. Ele se tornou aquilo que faz as coisas acontecerem. Deixou de ser passivo para criar a sua aventura. É quando você decide que o passeio de buggy é com emoção, ou que já pode superar seu medo de altura e embarcar naquela viagem de balão. Ou mesmo que esteja pronto para exibir seus talentos publicamente. Seja a conquista do seu desejo ou da sua necessidade, agora nosso herói é o dono do seu destino e nada pode impedi-lo. Para algumas personagens, o sétimo passo é tão fácil quanto abraçar alguém, dizer adeus e ir embora. Para outros, voltar para casa pode não ser tão fácil assim. Se no sexto passo nada poderia impedir nosso herói, agora ele tem que provar. Numa história de amor, por exemplo, o protagonista finalmente se dá conta do que é realmente importante e sai correndo atrás da sua amada, que está prestes a embarcar em um avião e abandoná-lo para sempre. O protagonista está deixando para trás aquele universo mágico e desconhecido no qual ele ingressou. Ou pelo menos é isso que a gente quer mostrar. O importante aqui é ver o nosso herói se redimindo dos erros do passado e mostrando que aprendeu a lição, fazendo valer sua conquista. Sair da zona de conforto foi difícil, mas voltar das férias pode ser ainda mais complicado. É estar no voo de volta para casa pensando: mudou alguma coisa? Ou será que nem sentiram minha falta? Ou então, valeu a pena ter voado mais de 16 horas por essas férias? Talvez essa partida signifique deixar para trás um paraíso. Ou se separar das amigas queridas que moram longe. Não importa. Aqui é hora de deixar tudo isso para trás e seguir seu caminho de volta. Em falar em voltar, vamos voltar ao mito de Perseu, aquele semideus grego? Agora ele tem em suas mãos a cabeça monstruosa da Medusa e inicia sua jornada de volta para casa. Mas nada é tão simples assim. Na viagem de volta, ele avista uma bela donzela acorrentada a um rochedo à beira-mar. Ela está à espera da morte pelas mãos de um assustador monstro marinho. Ou serão patas? Perseu soube que ela se chamava Andrômeda e que estava sendo sacrificada a um monstro porque sua mãe havia ofendido os deuses. Comovido por sua aflição e beleza, o herói apaixona-se por ela
E como agora ele tem uma arma secreta, ele usa a cabeça da Medusa para transformar o terrível monstro marinho em pedra e libertar sua amada de um trágico final. Mas a aventura de volta para casa não para por aí. Como todo bom moço, ele leva a namorada Andrômeda para conhecer sua mãe. Só que na ausência dele, sua mãe tinha sido atormentada pelas investidas daquele rei Polidecto, lembra? Desesperada, ela fugiu e se refugiou no templo de Atena. Mais uma vez, Perseu ergue bem alto a cabeça da Medusa e transforma em pedra os inimigos da sua mãe. No final dessa aventura, Perseu entrega a cabeça da Medusa para Atena, que a coloca em seu escudo, tornando-a seu emblema para sempre. Perseu também devolveu os outros presentes aos outros deuses. Ele não era daqueles que pedem emprestado para viajar e nunca devolve. Como podemos ver no mito de Perseu, a volta para casa reservou algumas surpresas, mas agora é ele que tem o poder nas mãos. E assim chegamos na nossa última etapa, o 8º passo. Em um filme de ação, aqui é garantido uma batalha final. Em uma história de amor, o protagonista sobe a bordo daquele avião que está partindo e se declara para sua amada. Will you marry me? And make me the happiest man in this world? Provavelmente, uma velhinha ao lado vai aconselhá-la a aceitá-lo de volta. Yes. E por que ela faria isso? Porque o protagonista passou por lugares estranhos, se adaptou, descobriu sua verdadeira força e agora ele é capaz de amar de verdade. I love you too. Ele não sabia, mas era isso que ele tinha que aprender no final da história. Um truque importante é lembrar o público de que o protagonista mudou por conta do que aconteceu na parte inferior do círculo. Na dúvida, olha para a parte oposta desse passo, o passo 4, a estrada de tentativas. Lembra da história de Perseu e da Medusa? Se ele não tivesse recebido de Atena aquela dica sobre o escudo, não teria conseguido matar a Medusa. E sem sua cabeça não teria conseguido salvar Andrômeda. Basta então encontrar alguma relação de causa e efeito e sua história funcionará. Na última etapa do círculo da nossa história, o importante é mostrar que aquela personagem que começou sua aventura desse mesmo ponto de partida, agora retorna transformada, diferente. Seja mais sábia, mais feliz, ou mesmo mais bronzeada, não importa. Sua aventura a deixou diferente de quando ela partiu. It's a great story. Bom, agora vamos recapitular? No 5º passo, vimos que o nosso protagonista encontra o que estava procurando. Em seguida, pega para si, mas não sem antes pagar um preço por isso. No 7º passo, ele inicia o retorno à sua casa, só que chega ao ponto de saída diferente de quando ele partiu, transformado. Lembre-se que esse círculo simétrico das etapas simplificadas serve para qualquer história, inclusive as de viagem. Não importa por onde você andou, se foi sozinho ou acompanhado, seja para sua lua de mel ou para uma viagem com os amigos, não importa. As memórias que você trouxe da sua aventura podem virar uma história. E se ao contá-la você aplicar esse ritmo e traduzir cada passo com essas emoções, seu público irá se identificar e apreciar sua história ainda mais. Basta que ao contá-la, você comece esclarecendo quem é o protagonista da história.
Se é você sozinho, você com amigos, sua família. Depois caracterize bem de onde partiu e para onde queria ir. E defina o que motivou essa viagem. Então, descreva um movimento, a trajetória que percorreu entre esse ponto de partida e o objeto do seu desejo. Sem esquecer de mencionar as coisas boas e ruins que aconteceram nesse caminho desconhecido. E como vocês tiveram que se adaptar para chegar até ali. Finalmente, descreva o lugar onde queria chegar e todas as maravilhas que encontrou. Mas também mencione que não foi fácil chegar até ali e que você teve de dar um duro para conquistar o que queria. E ainda acabou descobrindo coisas que nem imaginava. Veja qual foi o preço que teve que pagar, real ou metafórico, para sua conquista e divida com seu público aquilo que aprendeu com essa viagem, para então descrever seu caminho de volta para casa e tudo aquilo que teve que deixar para trás para poder voltar. Só que dessa vez mostrando que essa experiência transformou a sua vida, ou a vida de quem estava com você nessa jornada. Agora você tem um diagrama simples e prático para colocar seu material em ordem e começar a contar a sua história de viagem. Pequena ou grande, ela agora vai ter um ritmo e uma sequência de passos e pode se transformar numa história de viagem incrível. De certa forma, você sabe tudo isso instintivamente. Você é um contador de histórias, nasceu assim. Então, como usar todas essas informações para fazer um vídeo bacana de viagem? Não um vídeo qualquer, mas um vídeo interessante que as pessoas realmente queiram assistir. Bom, a primeira coisa a se fazer é separar o que nós montadores chamamos de material bruto. Separe tudo o que for relacionado à sua viagem, de modo bem visível. Separe as fotos, os videozinhos, os objetos que trouxe de lembrança e reveja todo esse material. A partir dele, você vai lembrar de tudo o que aconteceu durante a viagem e vai poder criar o seu argumento. O argumento é um texto corrido da sua história, como se ela estivesse sendo contada para alguém, com os detalhes que são importantes para a compreensão geral, a apresentação dos personagens, as situações que eles enfrentam, tudo com começo, meio e fim. Sobre o que vai ser a sua história? Sobre a viagem inteira ou só uma parte dela? Quem vai ser o seu personagem? As imagens à sua frente vão te mostrar quem aparece mais na foto e pode ser o herói da sua história, por exemplo. A próxima coisa a escolher é um software para fazer essa edição. Existem desde os mais profissionais e complicados, cheios de efeitos e recursos, até os mais simplesinhos, que você consegue baixar no seu celular e sair usando quase que instintivamente. Se eu fosse você, eu escolheria um desses para montar a sua primeira história. Na medida em que você for pegando o gosto e o jeito para a coisa, você até pode começar a usar programas mais elaborados, mais complexos. Mas lembre-se que seu vídeo até pode usar efeitos e transições fantásticos e elaborados, mas não é isso que vai fazer a sua história ser boa. Você quer contar uma história bacana de viagem e não ficar mostrando suas habilidades como editor. Outra coisa é que talvez você não tenha vídeos dessa viagem, só fotos, por exemplo. Aí você pode montar um álbum e fazer um vídeo com seu celular, folheando cada página do seu álbum e sustentando a descrição da sua história, por exemplo. Existem 1001 formas criativas de se usar as imagens que você tem. Existem técnicas de stop motion que podem ajudar com os souvenirs e as lembrancinhas que você mesmo pode fazer. Mas até quem planeja um roteiro minucioso de cada viagem que faz, dificilmente faria um roteiro do vídeo dessa viagem. Isso quer dizer que tem muita coisa que você não vai documentar. Por exemplo, quem é que fotografa um restaurante que queria muito conhecer, mas que estava fechado justamente no único dia que tinha para conhecê-lo? E quem documentaria a angústia que é descobrir que a sua bagagem não veio junto com você no avião?
ou a reserva que você fez naquele hotel maravilhoso há mais de um ano se perdeu numa pane do sistema. E tudo bem, nem sempre a gente lembra de tirar foto dos perrengues. Afinal, não são coisas que a gente quer guardar na lembrança, né? Mas não tem problema. Se faltou imagem do perrengue na sua galeria de fotos, certamente não vai faltar na internet. Uma placa de fechado é uma placa de fechado em qualquer lugar. Espero que depois de assistir a essa aula, você comece a perceber que esses perrengues fazem parte da aventura. E que mesmo essas coisas sendo muito chatas na vida real, são elas que dão aquele toque de conflito, de superação de dificuldades que toda boa história precisa. Material bruto, um bom argumento e métodos de edição. Você já tem tudo isso em mãos. Em linhas gerais, você pode usar a trajetória do herói quase como uma forma de bolo. As imagens são os ingredientes. Será que você tem ingredientes suficientes para fazer um belo bolo? Alerta de spoiler, você tem sim. E se não tiver, a internet tem. Então, mãos à massa e que sua história de viagem seja um sucesso.